Olá! A história de uma das fábricas que é mantida pelos próprios trabalhadores é o enredo do documentário Flascou, Donos do Próprio Suor. O vídeo fala também sobre o legado deixado na região periférica em que está instalada. A produção de 2017 foi feita pelos alunos da PUC Campinas. Nós estamos vivendo a pior época da história brasileira depois da ditadura militar. É a pior. Eu vivi a ditadura militar e sei do que eu estou falando. Isso aqui não é fácil, é difícil. Aconteceu muitas mortes aqui, né? Então foram vários corpos tirados daqui, era para esse fim, o terreno em volta da fábrica. Eu não posso pegar a sua bolsa, o seu celular e quebrar e falar eu estou resistindo contra a opressão. Por quê? Porque você não está me oprimindo. A partir do momento que você começa a me oprimir, eu tenho o direito de resistir. A luta aqui é terrível, cara. É sofrido, mas a gente que tem esse sangue de luta, de guerreiro, sei lá, parece que isso te contamina. Você quer sair, mas parece que você não consegue. Esse país é o abominável mundo do trabalho, é um inferno, desemprego, precarização, violência, tragédia, fome, indigência. Minha esposa trabalhava aqui de faxineira. Aí eu trabalhava em transportadora, aí por ela eu entrei na Flascou. Entrei como ajudante de produção. Hoje eu sou preparador de matéria-prima. Eu morava no Paraná, tinha um amigo meu que trabalhava aqui. Ele falou para mim assim, ó, se quiser ir embora para lá, a gente vai arrumar serviço para você lá. Meu sobrinho queria vir para cá também, aí eu vim com ele. Em 89, vim fazer uma ficha aqui, fiz a ficha na terça-feira, na quinta-feira comecei a trabalhar aqui. Já estava quase com um trabalho arrumado em São Paulo, no Alto de Pinheiros, no restaurante de Kern. Foi quando a galera aí, não, vai para Flascou, vem para cá, insistiram tanto que eu terminei vindo. Estou aqui desde 2007. Na época no tempo dos patrões já vinha o salário atrasado, né? Ele ia fechando de pouco em pouco, foi tirando as máquinas. A fábrica, no momento de fechamento, ela já adotou uma série de procedimentos onde ela tem uma diretriz, né, para fazer um fechamento da fábrica. Então ela passa a não pagar os impostos, não pagar os direitos, começa a atrasar os fornecedores, acaba tendo uma série de cortes de energia, a situação de uma preparação dos patrões para fechar a fábrica. Nós estávamos com 3 meses sem salário aqui dentro, ia fechar. Aí a turma de Santa Catarina lá também já tinha ocupado lá, aí falou, ó, lá se vocês quiserem fazer que nem a gente fez aqui, ó, dá para fazer lá. Aí a gente fez uma reunião e falou, vamos passar, tomar conta. E eu fiquei aqui, ajudando a preparar uma assembleia com todos os trabalhadores para finalmente decidir ou não se a gente iria continuar uma luta só jurídica do lado de fora da fábrica ou se a gente ia decidir ligar a fábrica e assumir o controle financeiro, operacional, produtivo, administrativo no todo, para se juntar na luta do que não existia exatamente naquele momento ainda, que viria a ser o movimento das fábricas ocupadas. Porque a Flascou, digamos assim, no momento em que o patronato, o empresariado abandona a empresa, porque ela não é rentável, né? O projeto dos trabalhadores assumirem a empresa e, no caso da Flascou, lutarem para que ela fosse estatizada, né? É uma resposta muito importante, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? O artigo 170 da Constituição fala o seguinte, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Propriedade privada, inciso 2º. Só que o inciso 3º vem e fala o seguinte, função social da propriedade. A lógica do judiciário é de 2 pesos e 2 medidas e atacam diretamente os trabalhadores, inclusive criminalmente, por descumprimento de ordem judicial, por sonegação de impostos e a mais grave, inclusive, por organizar ocupações de fábricas, nós fomos condenados por formação de quadrilha. O Código Penal, no artigo 202, fala o seguinte, é crime
invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. E aí vem um motivo, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes, ou delas dispor. Coisa que não acontece na Flasco. Então, não tem a proposta de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, muito pelo contrário, a falência iria impedir o curso normal do trabalho. O judiciário é sempre muito mais eficiente para atender os pedidos dos empresários, mesmo que esteja claro ali que a ocupação são por reivindicações bem claras, por exemplo, sobre o pagamento do salário, que não foi pago. A gente aprendeu aqui com alguns juízes que nos apoiaram, nos visitaram aqui durante algum período, que parece uma brincadeira, mas é bastante importante. A força de trabalho é a única mercadoria que as pessoas compram, que os patrões compram e pagam depois de usar. E mais do que isso, alguns trabalhadores eles nem pagam. Isso não é considerado roubo. Todo mundo trabalha 30 dias e recebe no 5º dia útil seguinte. É a única mercadoria que a própria lei e a justiça permite que não se pague. Ou se pague depois, se pague quando possa. Então a justiça foi sempre muito conivente, mesmo dizendo que era direito dos trabalhadores estarem lá, ela sempre dizia que tudo bem, mas não pode ocupar a fábrica e produzir. A gente sempre explicava que a gente estava produzindo para pagar o salário. Mas muitas vezes, na maior parte dos casos, a justiça impedir os trabalhadores de continuarem com as ocupações. A Flasco ela faz parte desse movimento de fábricas ocupadas, que acaba tendo origem na cidade de Joinville, em Santa Catarina, em outubro de 2002, com uma fábrica com 1.000 trabalhadores à época. Então você imagina uma fábrica ocupada com 1.000 trabalhadores no centro de Joinville, que é uma cidade operária. Isso teve um impacto enorme, o movimento vai crescendo, a gente acaba atuando em mais de 35 fábricas desde 2002. Cada uma teve uma história, cada uma teve uma perspectiva, algumas só acampadas, outras tiveram uma retomada da produção sob controle dos trabalhadores. Os trabalhadores foram muito receptivos, o sindicato também foi muito favorável nesse momento. Em maio teve o Congresso Nacional da CUT, a gente esteve participando para também levar a campanha dos trabalhadores da CIPLE e da Interfibra, e nessa oportunidade a gente aproveitou e levou alguns trabalhadores da Flasco, que foram, vamos dizer assim, se consolidando nessa ideia de também ocupar a Flasco. A fábrica estava parada e os trabalhadores do lado de fora. Isso foi sendo construído devagar até junho, com reuniões principalmente aqui na Associação dos Moradores do Parque Bandeirantes, que é a associação do bairro aqui, até que foi confirmado que o Lula receberia uma comissão dos trabalhadores da CIPLE e da Interfibra para tratar do compromisso dele em encaminhar alguma solução para aqueles empregos, o compromisso que ele tinha feito durante o processo eleitoral. Já cheguei a sentar com os ministros lá, o Lula. Nós conversou, explicando, nós não queríamos capar. Em Sumaré fechou 4 fábricas grandes, da dó, que a Flasco estava no mesmo caminho de fechar, que o homem queria fechar. Porque aí nós conversando com ele, ele falou que não podia fazer nada, que ia ser complicado se passasse a Flasco para os trabalhadores. Nós tivemos com o Lula recém-eleito no dia 11 de junho de 2003, onde ele monta um grupo de trabalho, orienta o BNDES para montar esse estudo. O estudo é feito, nós vamos depois cobrar do próprio Lula, porque o estudo indica a possibilidade real de se fazer isso, que é a compensação tributária, você transformar o débito em crédito em defesa da continuidade da atividade industrial, atividade produtiva e a garantia dos empregos. O Lula, quando recebeu a gente no dia 11 de junho de 2003, ele falou que a estatização, ele usa essa expressão que a gente vai falar bastante, que a estatização está fora do cardápio do governo.
No caso, sabe, da Flasco, os antigos donos devem mais de 100 milhões para o governo, sabe, federal. A gente entende que eles já são donos disso aqui. Basta você consolidar uma medida, sabe, jurídica que transfira esse patrimônio, que hoje ainda está em nome do antigo proprietário, para o governo na forma de pagamento desse tributo, que vai virar escola, creche e tudo mais, sabe, permitiria que os trabalhadores continuassem trabalhando ao mesmo tempo, sem inclusive ser dono dos meios de produção. A proposta do governo era que a Flasco se tornasse uma cooperativa. Mas a Flasco, pela própria concepção política e social dos seus trabalhadores e trabalhadoras, ela sabia que uma empresa estatal, ela preserva direitos, ela não tem o risco de voltar a uma privatização tão fácil. O processo de cooperativização, no nosso entendimento, desde o início, a gente entendeu que era uma questão bastante, sabe, complicada, porque envolveria duas coisas. Em primeiro lugar, normalmente a justiça entende, mesmo sendo uma cooperativa ou uma outra empresa, que a cooperativa, sabe, no caso, sabe, específico, vai suceder à empresa anterior. Sabe, a cooperativa precisa assumir o conjunto das dívidas do período anterior. Então a gente entende que isso não é justo, porque o patrão foi ele quem deixou de pagar as dívidas e que essa dívida devia ser cobrada dele. Em segundo lugar, a cooperativa também coloca para os trabalhadores uma perspectiva que é uma perspectiva de, tornando-se dono ali dos meios de produção e do próprio processo fabril ali, eles terem que passar a administrar, sabe, a empresa pensando como se fosse o patrão no mercado. Então, se é preciso no final do ano discutir os direitos, sabe, trabalhistas, desde a aposentadoria, como é bem atual hoje no Brasil, até a questão das terceirizações e tal, sabe, os trabalhadores, sendo proprietários da cooperativa, eles ficam numa sinuca que eles são obrigados a decidir por baixar o seu salário, baixar os seus, sabe, direitos para atender uma pressão que na verdade é do mercado. Uma empresa como a Flasco, assim como uma cooperativa outra, autêntica, ela está no mercado capitalista. E o mercado capitalista é destrutivo, o mercado capitalista não tem conversa. É custo, financiar, buscar dinheiro dos bancos, é pagar juros altos. Então uma empresa não capitalista, para sobreviver numa empresa capitalista, é como, aspas, um santo no inferno, entende? O processo estava em segredo de justiça em Santa Catarina, então a gente não teve como se defender. A gente amanhece com a fábrica sendo invadida por 150 policiais federais no dia 31 de maio de 2007, com 150 policiais federais, um terror instalado dentro da fábrica, com segurança privada, uma lista de demissões e uma situação muito difícil. Na Flasco, a gente, ao receber essa notícia, a gente se dirige diretamente aqui à fábrica. Lembro até hoje, meu celular tocando às 5h30 da manhã, e a gente se organizando, e a gente consegue, em 48 horas, ter mais de 400 pessoas mobilizadas. A gente faz um ato aqui. A gente conseguiu fazer a resistência e enfrentamento, e até hoje é fato que, depois desse dia que ele veio aqui e acabou sendo chutado aqui da fábrica, ele nunca mais voltou. Se ele tivesse aqui, a Flasco hoje não existia mais. Que é o que ele fez com a Cipla, ele fez com a Interfibra. A Cipla era 1.100 trabalhadores, hoje parece que tem 180. Entendeu? A Interfibra ele vendeu e a Cipla está sendo vendida também. Não tem outra saída para nós da classe trabalhadora se não ser a unificação e ir para a porrada. Unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. A dívida ela foi feita pela empresa, que ela, no caso a gente falando aqui da Flasco, e ela é de responsabilidade dos seus proprietários, que ainda hoje são os antigos proprietários da Flasco. Então, formalmente, do ponto de vista jurídico, ela é cobrada da Flasco. Ocorre que, como a gente hoje, os trabalhadores, a gente administra a fábrica, faz funcionar as máquinas, os equipamentos, essa sala, tudo, sabe, o que a gente tem aqui,
e o judiciário não consegue alcançar pessoalmente a figura dos sócios, dos acionistas, principalmente porque não quer, porque existem meios legais para você atingir a figura do dono, propriamente, o judiciário insiste em cobrar da Flasco e cobra hoje principalmente na forma de penhorar os bens. A penhora, na verdade, é a forma de você disponibilizar uma parte do patrimônio para pagar aquela dívida, que leva como consequência primeira a tentativa de leiloar e vender essas máquinas. A gente vai para o fórum lá na hora do leilão, leva tambor, uma galera, S3, 5 busão, bate panela, aí entra uma equipe lá para dentro, faz o maior inferno, ninguém quer leiloar. A gente já grita o grito de guerra, se leiloar não vai levar, se leiloar não vai levar, e se levar, vai levar só os pedaços, que nós chega, desmonta tudo, que nós entendemos tudo direitinho. 60 pais de família dentro daquela empresa que dependem dessa máquina. Essa máquina não pode ser leiloada. Se leiloar, não vai levar. Se leiloar, não vai levar. Quando tem um leilão, nós, o movimento sem terra, nós vai na porta do fora. Se arrematar, não leva. Porque se o cara arrematar, ele vai levar sucata. Porque nós não vai dar a marca assim de presente assim, porque vai tirar de um pai de família, está produzindo, não pode. Na verdade, essas figuras acabam se confundindo. Embora se saiba que formalmente, pelo direito, os trabalhadores ali eles estão gerindo a empresa e eles não são proprietários exatamente das máquinas, do terreno, dos meios de produção. Essa relação formal jurídica entre bens móveis e imóveis que estão ali e trabalhadores não é uma relação de propriedade do ponto de vista jurídico, pelo menos não legitimamente reconhecido de modo permanente, mas foi dado a eles a possibilidade deles gerenciarem esses meios de produção. Então, na verdade, a gente tem uma situação completamente diferente e anômala dentro de um sistema capitalista de produção. Fundamos um bairro em Sumaré. Tem uma vila operária aqui atrás, são 564 famílias. Isso era uma chácara imensa da Flasco, que inclusive do restaurante para cá, aí a gente fechou lá, e lá para quem precisa. O que o Estado no município não fez, por esse bairro aqui, por essa periferia, a gente fizemos. Em 2005, houve todo esse movimento a favor da moradia e tal, e decidiram que toda pessoa das redondezas que pagasse aluguel teve o convite de que ocupasse a área. Eu ocupei desde esse primeiro dia, no outro dia eu já tinha meu barraco. Conseguimos com muita luta água, iluminação pública, luz nas casas, e a gente batalha e é parte integrante de todo o processo da luta da Flasco, a luta da Vila Operária Popular. No começo, para se ter alguma coisa, precisou ser feito assim, atos constantes, sempre porta de prefeitura, muito barulho na porta do fórum, reivindicações, Ministério Público, então para tudo. Para a água, para você ter ideia, para a gente receber o hidrômetro de água, a gente precisou fazer uma mobilização muito grande em Sumaré, onde da qual, com a nossa conquista, foi deliberado, virou lei, projeto de lei, de que toda a ocupação em Sumaré teria que ter hidrômetro individual, através de uma luta travada e conquistada pela Vila Operária. Não se podia parar de pedir alguma coisa. Ainda até que alguns viravam como piada, poxa, dou a luz, agora vocês querem a água, dou a água, vocês querem sempre mais. E era sempre mais, e sempre vai ser assim, porque é muito injusto, né? Também fizemos em um dos galpões que estava subutilizado, um projeto que é a Fábrica de Cultura e Esporte, envolvendo inúmeras atividades culturais, a capoeira, atividades de cinema, de formação, educação de jovens e adultos, atividades de dança, de esportes, num galpão da fábrica para a comunidade. Isso, obviamente, criou um vínculo e hoje a gente entende aqui que a situação da Flasco é bastante apoiada aqui pela região.
não deixa meu barco virar. Pontualmente, eu poderia dizer que a gente, assim que assumiu a fábrica, já em junho de 2003, a gente elegeu como prioridade os trabalhadores e os seus direitos. Isso levou a ganhos de produtividade real, mais peças, melhor trabalho, mais dedicação e tal. A gente conseguiu depois, com mais 3 anos, baixar isso para 30 horas semanais. Então a gente também conseguiu tirar aí de 44 horas com o sábado para 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia, o que consequentemente melhorou a qualidade, sabe, de vida, mas melhorou os índices de adoecimento no trabalho, que são sempre muito altos. Do ponto de vista estatístico, a gente fez baixar a 0 os acidentes de trabalho. Nós faz 6 horas de serviço, 6 horas, nós temos mais tempo para ficar em casa, cuidando de outra coisa, com família, mas ficar com mais família. A gente tem estudos econômicos que até demonstram que uma diminuição de jornada de trabalho pode acarretar sim uma maior produção, mas isso ainda não caiu no entendimento, até porque você tem também contra-entendimentos. Isso na gerência administrativa de uma produção é absolutamente raro você entender que alguém possa perceber isso. É justo o contrário. Se você imaginar, por exemplo, hoje, o que está sendo proposto pela reforma trabalhista que vai entrar em vigor em novembro de 2017, você vai ver que a lógica é exatamente o contrário. É a possibilidade de você utilizar mais do tempo tendo menos custo. Se deixarmos o capitalismo, né, das grandes corporações, nós teremos trabalhos intermitentes. Como diz, aliás, essa legislação do Temer, né, nefasta do Temer. Tem trabalho, chama o trabalhador, a trabalhadora paga pela hora que ele trabalhou, não tem, espera, demora 1 dia, 2 dias, não recebe 3 dias, tem de novo, chama de novo e assim vai. Os trabalhadores seriam, ou as trabalhadoras, como eu disse uma vez, uma espécie de sanfona. Né? Se tem trabalho, o trabalho se expande, se tem mercado. Se o mercado se retrai, o trabalho é expulso. Para contratar e descontratar sem custo, as empresas não querem uma legislação social protetora do trabalho. O capitalismo tenta jogar os trabalhadores dentro de um funil. Cada vez mais nós não temos saída. Não podemos contar com a patronal, com o governo, porque infelizmente os governos, vereador, senador, deputado, todos eles são empresários, entendeu? Jamais eles vão querer o bem do trabalhador. A maior dificuldade, inclusive, da Flasco é essa instabilidade, essa permanente preocupação que a qualquer momento o patrão pode querer retomar aqui, mesmo que em 14 anos ele nunca tenha feito. Então é difícil, porque hoje, se ela o jeito que ela está trabalhando aí, ela não está, ela pode chegar uns 2, 3 meses, ela pode fechar, sabe por quê? O circo fechou de uma vez. Porque não é, o circo está fechando porque o governo não está nem aí, não está nem preocupado que tem pai de família aqui dentro. A gente já está esperando. Eu digo para você, eu espero a qualquer momento. Por isso pode chegar a tirar nós também. A gente está arriscado na hora que você estiver saindo na rua aí, no dia deles quiser tirar a gente. Dá até medo de você sair na rua, porque a polícia não tem dó de bater na gente. As perspectivas, elas não são boas, né? O que não significa que a gente precise desistir, muito pelo contrário, tem que seguir caminhando, né? Tem que seguir resistindo, né? Fazendo as ocupações e tudo. A questão é que, como é tudo muito novo, é importante a gente ter consciência que o caminho vai ser muito mais longo, né, para a gente. Consciência de classe é assim, nos momentos mais intensos, onde as lutas entre as classes se agudizam, são nesses momentos que a consciência se torna uma consciência mais visível. Porque, veja só, para você entender como a questão é complicada, as classes dominantes têm o governo, o judiciário, as forças de repressão policiais, as mídias, as igrejas, as escolas, as televisões. Não é fácil lutar contra tudo isso. Não é fácil. Do meu ponto de vista, essa reforma trabalhista, na verdade, é um golpe na boca do estômago de todos os trabalhadores, inclusive daqueles que não estão entendendo o que vai acontecer. Por exemplo, a partir de agora você vai negociar a jornada de trabalho com o seu empregador. Como é que vai ser? Então eu sempre faço esse exercício.
Eu peço para as pessoas fazerem esse exercício. Você indo para o seu empregador pedir para mudar seu horário de trabalho e ele pedindo para você mudar o seu horário de trabalho. E aí? E se ele disser não, vai acontecer o quê? E se você disser não para ele, vai acontecer o quê? Quais são as chances? É simples, mas as pessoas não estão lendo. Então, provavelmente, a conscientização do que está acontecendo, ela vai se verificar a partir do corte na própria carne. São questões que dizem respeito à nossa democracia, né? Não deve angustiar a gente nossa democracia é muito jovem também, a gente tem 1988, a gente está patinando ainda. Mas, assim, é duro dizer isso, mas no fim das contas, né, a gente vai ter que sofrer um pouco mais. Como é que se aprende, né? Então, ou pela dor ou pelo amor. Como é que se aprende pelo amor? Né? No diálogo, no respeito, pela dor. É perdendo, sentindo dor, passando fome. A gente chegou a ter na Flasco, na gestão dos trabalhadores, 116 pessoas trabalhando. Uma parte substancial delas, eu diria que talvez a maioria, a gente está hoje em torno de 50 pessoas, a grande parte delas a gente poderia dizer que foram pessoas que desistiram não da luta, mas que desistiu de passar por esse estresse, que é um estresse muito grande. Eu falei para minha mulher, quando estiver aberto eu vou ficar até o final. Eu vou até o final. Se eu precisar brigar, eu brigo, se eu não precisar... Quando a gente ocupou a fábrica, a gente não sabia quanto tempo ia durar. A gente chega aqui a brincar às vezes que a maior festa que teve aqui foi a festa do primeiro aniversário. As ocupações de fábrica levam a uma situação de insegurança e instabilidade, não se sabe quanto tempo vai durar. E mesmo assim a Flasco conseguiu resistir impressionantes aí 10 anos depois da intervenção. Então a Flasco pode durar mais 14, mas pode durar mais 14 dias. Como a Flasco ela é surpreendente, eu prefiro não responder essa pergunta, porque eu não sei o que será. Não vou te dar uma resposta do que eu não sei o que pode acontecer amanhã. Por que não? Porque eu gosto daqui e meus amigos que trabalham aqui dentro eu quero ajudar. Eu entrei aqui com 24 anos, meu filho nasceu aqui, ele tem 12. Então essa história um pouco se mistura. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que é preciso, enquanto alguns se fragilizam, é exatamente o período que outros têm que se fortalecer para continuar. Porque se uns desistem, outros têm que continuar para essa corda ele não acabar. O que seria diferente se a gente avaliasse que todo mundo não quer mais lutar, ninguém mais quer fazer nada e tal. Isso é muito difícil a gente pensar, mas a gente tem que saber que a luta vai continuar. Esse chavão de que ela vai continuar por dentro da Flasco, com as resistências, tudo que a gente está tentando fazer. Mas como a gente dizia, a fábrica ela não vai sobreviver de forma isolada no capitalismo. A Flasco já é parte da história do movimento operário brasileiro. A Flasco, se um dia ela vier a desaparecer, ela estará na história da classe trabalhadora brasileira, da região da Grande Campinas, de que ali um setor da classe trabalhadora entendeu que precisava lutar por direitos. Hoje a Flasco ela caminha com a própria perna para o nosso suor.